Salve, salve quebrada, boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês em nosso quadro Política na Quebrada. Já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, que é muito importante pra gente. Todos os nossos 350 episódios já estão no Deezer e no Spotify também, então vai lá, favorito Quebrada. E esse episódio também compartilha com outras pessoas, porque hoje teremos aula em relação a política estadual, municipal também. Então já quero agradecer desde já o nosso convidado por estar aqui hoje. É o segunda vez que ele está aqui no episódio. Gato, procura pra gente aí qual que é o episódio que ele estava. Vou procurar já. Procura aí pra gente. Quero agradecer a presença do deputado estadual, Maurici. Maurici, boa noite e muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Boa noite, comandante. Boa noite a você que nos acompanha aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui no Política na Quebrada. É um momento singular poder conversar com quem nos vê aqui. A gente que agradece, a gente fica muito honrado e esse era um dos objetivos do Quebrada lá atrás. Meu, a nossa função é levar a informação e levar de uma forma diversa para todo mundo e diferentes temas. Então, quando a gente recebe alguém do seu calibre aqui conosco para falar de política, para levar a política de uma forma fácil e simples para a nossa quebrada, a gente fica muito honrado de verdade. Vamos lá. Estou muito feliz, volto a te dizer. Maurici, de Franco da Rocha pro estado, pro Brasil. Como foi essa experiência, Maurici? Sair de Franco da Rocha e ir direto para deputado estadual ali, estar no segundo mandato e representar a nossa região. Isso é uma coisa bem pessoal. A primeira pergunta acho que essa é bem pessoal. Bom, para ser sincero, não foi direto, né? Primeiro eu acumulei algumas experiências. Alguns cargos aqui, né? Não só porque eu fui vereador e fui prefeito em Franco da Rocha. Fui professor aqui em Francisco Morato. A primeira escola que eu dei aula foi aqui no Celestina. No Celestina? Celestina. Fui professor de História e de Geografia lá em 1979. Pasmem vocês, eu sou velhinho. Tem muita gente que está aqui no estúdio, que está me vendo ali, que nem tinha nascido. Mas eu fui professor lá no Celestina, um ano todo em 79. E mesmo em Franco da Rocha, eu tive jornal lá, fundei jornal lá, fui dirigente de escola de samba, ajudei a construir a liga de futebol, ajudei a construir a associação comercial. Não foi do nada que isso aconteceu. Teve toda uma jornada até chegar à candidatura de deputado. Teve uma militância e, enfim. Depois disso, fui trabalhar, fui em Santo André, na prefeitura de Santo André, fui dirigente de uma empresa pública municipal, fui secretário de comunicação, fui secretário de governo, trabalhei na TV Brasil, fui dirigente na TV Brasil, fui presidente da CEAGESP 6 anos, até me eleger deputado estadual em 2018. Com 74 mil votos. Depois eu vim a me reeleger em 2022, já com 120 mil votos, dos quais 19 mil aqui em Francisco Morato. Essa proximidade com o Francisco Morato, essa relação que teve e essa história do senhor, acredita que reverteu desses 19 mil votos? Claro que sim, claro que sim. Porque uma coisa é você conhecer uma cidade de ouvir falar. Outra coisa é você conhecer uma cidade porque você foi lá 1, 2, 10, 20 vezes. Outra coisa é você conhecer a cidade porque você tem uma relação umbilical com ela, que é o caso. Morato e Franco da Rocha, a divisão é só geográfica. Você não sabe direito quando você está no Jardim Alegria, quando você chegou no Lago Azul. Né? Você não sabe direito das divisas. É o mesmo povo, é o mesmo processo de formação, na mesma época, do mesmo jeito. Primeiro, em função da linha do trem. Certo? Morato existe por causa da Santa Jundiaí. Não é isso? Por causa do Belém da Serra, do túnel. Tudo do Tujuru ali. Isso. Franco da Rocha também existe por causa do Juquiri e por causa da Estrada de Ferro. Então, é tudo a mesma formação. E também se consomem, né?
o pessoal de Morato consome muito Franco da Rocha e o pessoal de Franco consome muito de Morato também. Vou te dar um exemplo bem bacana do que você acabou de dizer. Está se implantando um polo logístico aqui em Franco da Rocha, indo para Jundiaí, certo? Uhum. É Franco da Rocha. Mas é mais perto da onde? De Franco ou de Morato? Bem mais perto de Morato. Quem que vai trabalhar lá? O pessoal de Morato. Muito é o pessoal de Morato. Eu estudei em Franco da Rocha, estudei lá no Cefam, né? Ah, no Cefam. Eu fiz lá o Cefam, lá. Onde eu caí hoje, que eu falei para você que eu já levei um tombo. Um tombo lá. Foi lá no Enaitec, que é o antigo Cefam. Então, quem vai trabalhar no polo logístico? O polo logístico vai gerar arrecadação para o município de Franco. Mas vai gerar emprego para o pessoal de Morato. E quem recebeu o seu salário aqui em Morato por trabalhar lá, vai comprar aqui em Morato, vai gerar economia aqui. E por gerar economia aqui, vai gerar novos empregos e novos empreendimentos aqui. Então, as duas coisas, Franco e Morato, estão muito ligadas. O destino de uma está muito ligado à outra. A água que enche Franco da Rocha, primeiro passa aqui para Francisco Morato. Para depois chegar lá. Então, assim, é muito unha e carne. Tanto que Morato hoje é maior que Franco. Não do ponto de vista do tamanho, mas do ponto de vista da população. Então, quando você briga por ter um Instituto Federal em Franco da Rocha, vai atender quem? Franco da Rocha, mas vai atender Caieiras, mas vai atender Morato. Também. Então, é tudo muito junto, é tudo muito misturado. E aí, só voltando um pouquinho do deputado. O quanto é importante ter um deputado para essa região? E sendo da região, conhecendo como o senhor conhece. Porque que nem viveu grande parte em Franco da Rocha, vivenciou Morato também, consumiu Morato. Qual a importância de ter um deputado para fomentar essa região? Então, a primeira coisa que tem é assim, você pode não fazer absolutamente nada. Não estou dizendo que isso é bom. Só estou dizendo que o deputado de Morato ou de Franco pode não fazer absolutamente nada, mas o fato de ele ser daqui já faz com que os órgãos do Estado olhem para cá como uma região que tem um deputado. Já tem um olhar diferente. Isso já é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, qual que é a chance de eu estar andando em, sei lá, Presidente Prudente, Marília, Americana, Montemor, e alguém virar para mim e falar, ô deputado, e tal negócio aqui? A chance é quase zero. Aqui em Morato a chance é quase 100. É muito Porque alto. todo mundo sabe quem você é. Ou votou em você, ou tem uma referência em você. Você andar na rua, o cara vai te pilhar, vai te perguntar, vai te cobrar, vai dizer, ó, legal aquilo que você fez, ou vai dizer, pô, por que você não fez aquilo outro, entendeu? Então, essa é uma segunda diferença. A terceira diferença é que você tem recursos. Você tem emendas parlamentares que você pode destinar. E isso todo deputado tem. Todo. Daqui a pouco eu falo mais sobre Tá. emendas. Mas vamos seguir no que você me perguntou. Quando você vai pensar políticas públicas, você pensa a partir daquilo que te formou, da cabeça que você tem. A cabeça que você tem, a consciência que você tem do mundo, você adquiriu aonde? Aqui. Não foi em outro lugar. Onde que você deu aula? Onde que você aprendeu a lidar com as pessoas? Aqui. Onde que você trabalhou? Onde que você estudou? Onde é que você se relacionou? Aqui. Então, isso tudo faz com que você seja diferente do que um outro que é de outro lugar. Qual o compromisso que você tem do ponto de vista da vida? O compromisso é com aqui. Então, por exemplo, no meu caso, eu conheço muito de lugar, de região conurbada. Desses lugares, que nem Franco e Morato, que você não sabe onde você está, que o ônibus que você pega aqui te leva para lá, não se encerra tudo numa cidade só, como é uma cidade do interior. Então, eu nem sei o que discurso que eu tenho para falar numa cidade que a realidade não seja essa. A realidade de Morato e Franco é muito parecida com a realidade de Diadema e São Bernardo, Itacoaquecetuba e Ferraz e Vasconcelos, Guarulhos e São Paulo, Osasco e São Paulo, Osasco, porque é tudo misturado. É a região metropolitana. Então, voltando assim, ó, tudo é diferente. Entendeu? Você está aqui, faz de você alguém diferente de quem não está aqui. E aí o município, a região, ela fica com um pontinho de alerta ali, ó. Tem um deputado ali, vamos dar uma olhada, vamos pensar uma estratégia, uma forma diferente. Mesmo que você não seja um cara que apoia o governador. Aliás, talvez até porque você não apoia o governador, entendeu? Naquele lugar ali tem
maledeto ali que vai ficar falando um montão se eu não andar ali. Vamos olhar. Vou te dar um exemplo bacana agora. Nós estamos aqui brigando pela duplicação da... Essa era uma das perguntas que eu já ia Vai, fazer. pergunta aí, eu vou. Justamente, teve agora a assembleia ali que vocês fizeram, falando sobre a duplicação da Tancredo, porque quem pega essa Tancredo sabe o perrengue que passa para vir de Caieiras, de São Paulo, até chegar aqui. Como que é essa conversa entre os deputados e o governador do estado para mexer nisso? Então, tem essa relação próxima, não tem? Tem essas divergências? O governo não dá muita bola para você, deputado, nessas coisas. Por quê? Porque ele tem maioria na Assembleia. São 94 deputados, a oposição é 23, 24, 25, depende. Entendeu? Ele não precisa da oposição para aprovar coisas. E no nosso caso aqui, nesse governo em particular, ele não está... A coisa de duplicação de rodovias, ele não está investindo dinheiro do Estado. O que ele está fazendo? Ele está concedendo. Ele publica um edital falando: empresas do mercado, quem que quer ganhar a concessão dessa rodovia aqui? Você vai lá, mantém, tapa os buracos, mantém pintada, tal, e ao longo de 30 anos você vai cobrar pedágio ali. Ou você vai lá, duplica a rodovia, que é o nosso caso, e você vai pagar o seu investimento com o dinheiro do pedágio que você vai cobrar. Ou seja, o governador não põe dinheiro do tesouro. Ele abre uma concessão e quem paga é a população. No caso, o que é pior, você começa a pagar antes de ter a duplicação. Certo? Ele ganhou a concessão, ele já mete lá o pedágio. Ele vai gastar o dinheiro que ele receber do pedágio ao longo dos 20, 30 anos. Nosso caso, o governador abriu um edital de concessão para várias rodovias. Aqui na região de Campinas e na região das Águas, do Circuito das Águas. Amparo, Águas Lindóia. da Prata, Lindóia, naquela região ali. E ele meteu ali a nossa rodovia junto. Que não estava no jogo, ele meteu ali. A princípio, a nossa rodovia era para ser duplicada pelo DR, que estava elaborando o projeto, era dinheiro que o governo do estado ia pôr. Ele preferiu meter para concessão. Aí teve um movimento grande aí contra a concessão por causa do pedágio. Teve essa conversa que ia ter um pedágio lá em Laranjeiras, um pedágio aqui perto da Balança. Aí ele pegou e deu uma recuada, falou: não, só vou fazer ali na área de Campinas, porque lá já vai vencer uma concessão que eu tenho, eu vou renovar, eu preciso fazer. Os outros eu vou deixar para lá, porque é muito desgaste político. Aí nós aqui em Franco, Brandinho, Kiko, eu mesmo, meu gabinete, olhamos o processo que ele estava propondo e vimos o seguinte: não tem um pedágio entre Campo Limpo e Perus. Por que não tem o pedágio? Porque ele vai associar a rodovia, essa rodovia duplicada. O pedágio vai ser no Rodoanel, onde já tem. Lá na saída. Isso. E ali na entrada para Máximo Zamboto, que é Campo Limpo. Aí fala assim: ora, se não tem um pedágio aqui na nossa região, bora falar para o governador que nós queremos a concessão. Concessão para... E vamos falar mais, não precisa licitar de novo. Faz um aditivo ao Rodoanel. Porque ali no Rodoanel do trecho norte, que vai ali de Perus até Guarulhos, até Fernão Dias, não é isso? A mesma empresa ia pegar. Já tem uma empresa lá, já tem um canteiro de obras. Então, em vez de licitar, adita essa rodovia ali, vai aumentar o movimento no Rodoanel, portanto, a cobrança de pedágio lá vai aumentar, não porque aumentou o pedágio, mas porque aumentou o volume. Para a nossa região, para quem vai de Caieiras até Morato, ou de Franco até Morato, não muda nada. Pelo contrário, só vai ter uma rodovia duplicada. Então vamos brigar para que o governo adite esse contrato. E é a nossa lida hoje. O que nós estamos torcendo é quase que o governador, pelo amor de Deus, faz isso aí, é melhor para você. Você vai ter uma obra na região. É melhor para a empreiteira, porque ela vai trabalhar mais. É melhor para quem vai concessionar, porque ela vai ganhar mais dinheiro. Pode amortizar em 30 anos, porque está no zero, está começando, ainda não está pronto o Rodoanel. E para nós vai ser bom. E até mesmo o volume de pessoas que tem aqui, né? Tem a quantidade de pessoas que tem, o tanto de pessoas que estão mexendo aqui.
acaba favorecendo também, né? Porque quem vem de Caieiras hoje mesmo, eu tava vindo de Caieiras, eles estão mexendo ali onde eu vou fazer a nova academia, travou tudo. Eu demorei 45 minutos para sair do velódromo até chegar no Trevo de Franca. Então, não, tá impossível. Eu arrisco a dizer a você que em certos horários, em certos dias da semana, duplicar já não resolve o nosso problema. Que vai o volume, até mesmo acredito, duplicando, vai aumentar o volume, porque pessoas que cortavam por outros caminhos vai passar por ali agora. Agora, né? o que seguramente vai melhorar é a segurança. Isso vai. Você vai eliminar a curva, você vai botar o tráfego num sentido só, certo? Isso vai. Do ponto de vista do volume de tráfego, pelo contrário, quanto mais gerar emprego aqui no polo, quanto mais as pessoas circularem, mais gente vai ter. Mais gente vai ter. Até porque o transporte público na nossa região é muito deficiente. Uhum. E aí é um outro debate que, se você quiser, a gente entra nele. A gente estende, não tem problema. Então, ter o deputado na sua região é importante. Quanto mais tem, melhor? Ou quanto mais tem, pior? Eu acho que quanto mais tem, melhor. Mesmo sendo oposição ou não? Não importa. Por exemplo, vamos imaginar. Na eleição de 22, eu falei já aqui, né? 120 mil. Então, mas aqui em Morato eu tive 19 mil votos. Em Franca eu tive 25 mil votos. Eu estou imaginando que nesse ano, agora, no ano que vem, nós vamos ter mais candidatos. Por que a Renata Ceni, ex-prefeita de Morato, não pode disputar uma cadeira de deputado estadual? Pode. O partido dela é o Republicanos, um partido de centro-direita, direita. O meu é o PT, está mais à esquerda. São eleitorados diferentes. Ela realizou aqui em Morato, ela tem uma identidade com o povo de Morato. Se ela virar deputada, ela vai, mesmo caso comigo, vai acontecer. Ela tem um olhar para cá, ela tem uma representação que é bom para a região, é bom para a região. Me atrapalha? Não me atrapalha. É claro que em vez de 19 mil votos, talvez eu tenha muito menos, mas não importa. O que importa é que nós vamos ter 2 representações. O Danilo Joan, que é ex-prefeito de Cajamar, também é candidato a deputado estadual. Nos atrapalha? Não, nos ajuda. É claro que no caso dele é diferente da Renata, porque Cajamar, embora seja aqui do lado, é uma outra pegada, concorda? Eu vejo eles mais pro lado ali de Santana do Parnaíba, Alphaville, Barueri. Eles estão de costa para nós, certo? Não é a mesma coisa que Caieiras, Franca e Morato. Que tá bem próximo. Ou mesmo Mariporã, que também tem uma pegada mais virada para lá, para Fernão Dias, mas é nossa unha e carne. Se você for lá atrás, era o mesmo município, né? Franca, Morato, Mariporã, Caieiras, era uma cidade só. Então, assim, quanto mais tiver, melhor. Eu acho melhor. Eu faço votos, quer dizer, votos eu não faço porque eu quero eles para mim, mas eu sonho com uma representação maior para a nossa região. Por que será que demorou tanto tempo para a gente ter essa representatividade aqui na região? Porque é pequena, né? Porque é pequena. Por exemplo, eu me elegi, como eu falei, com 74 mil votos na outra eleição. Eu precisava ter pelo menos 60 mil naquela eleição. Franco da Rocha tem 100. Naquela eleição tinha 90 mil eleitores. Só se todo mundo votasse em mim, entendeu? A gente sabe que não. O que não acontece. E também, será que dilui muito? Como assim? Assim, eu vejo isso em relação à população no geral. Vocês são daqui. O pessoal conhece. Do nada aparece 300 mil candidatos que nunca passaram por aqui. E aí acaba meio que indo para essas pessoas que depois não vai ter esse olhar para cá. Será que é uma falta de conscientização política também da população? Então, eu já estou velhinho o suficiente para não ficar julgando as pessoas, entendeu? Aí é cada um. Tem gente que vota porque por esse corte que a gente fala de estar na região, de conhecer. Tem gente que vota pelo corte da identidade religiosa. Tem gente que vota pelo corte da identidade, sei lá, de gênero. Tem gente que vota pela identidade do time de futebol ou porque ganhou um dinheiro. Tem N razões. Quem está certo, quem está errado? Não sei. Eu tenho o meu jeito de pensar, que é um pouco esse que nós estamos falando aqui. Mas eu não vou condenar ninguém que faça uma outra escolha. Outra escolha que eu acredito. Eu falo que a política, existe algumas políticas, né? Na minha concepção, a política de quem só vota, a política de quem realmente vive da política ali, porque depois que entra a gente sabe que é outra coisa, e a política de quem não tá nem aí.
Ah, não, eu me preocupo. E isso acaba interferindo em algumas coisas, né? Se você quer, olha só, eu tive, se você somar os votos que eu tive na última eleição, em Franco, em Morato, em Caeiras, em Mariporã, em Campo Limpo Paulista, nessa nossa região, eu tive 53 mil votos. Na primeira? Na segunda. Na segunda? Mas na capital eu tive 43 mil. Ó, é claro que aqui eu tive 53 mil entre 250 mil, 300 mil. Na capital eu tive 43 mil e 6 milhões. É diferente. É. Mas quando você soma os votos para ver quem se elegeu, quem não se elegeu, 43 é igual, lá é igual 43 aqui. Agora, por que foi na capital? Porque, volto a falar, porque é igual. Na zona sul da capital, na zona leste, tem população pobre e carente que nem tem aqui. Porque as pessoas da periferia são pobres e carentes. A realidade é a mesma. O processo que levou a ter gente mais pobre, sem habitação, sem emprego, sem saúde, sem educação, lá é o mesmo processo que levou aqui. Então você fala fácil, porque você conhece essa realidade. Conhece a realidade, né? Eu fui vereador 4 anos aqui em Franco. Eu fui vereador, mas eu era vereador e eu pegava o trem aqui às 8 da manhã, ia trabalhar em São Paulo todo dia, pegava o trem de volta às 6h30 todo dia e voltava para cá. Naquela época o trem atrasava, que o trem pegava fogo, todas essas coisas. Hoje é ruim, mas na época era muito pior. Quem reclama hoje não pegou o trem lá atrás, né? Não que justifique ser ruim hoje, mas já foi muito pior. Você saía de casa, não sabia se ia chegar ou não, que hora você ia chegar. Era gente surfando, era gente... tudo quanto é coisa. Então, quando eu vou falar de mobilidade, eu sei o que eu estou falando. Não é que eu sei o que eu estou falando porque eu estudei, porque eu vi, porque eu conversei, porque eu fiz entrevista, porque não. Por tudo isso e também porque eu andei ali dentro. Da forma empírica ali mesmo, Eu né? sei o que é isso. Entendeu? Eu nasci numa rua de terra, em Franco da Rocha. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs eram funcionárias públicas do Juqueri. Eu fui estudar o ginásio e o colégio fora de Franco da Rocha porque não tive oportunidade de estudo aqui. Então, eu passei por... A minha vida foi construída do mesmo jeitinho que um monte de gente. Só que eu tive mais sorte, né? Eu fui estudar no colégio de padre. Claro, todo mundo vê as pingas que você bebe e não vê o estômago que você cai, né? Claro, eu fui lá, aprendi latim, aprendi outras línguas, estudava o dia inteiro, tive acesso à educação que a maioria, imensa maioria das pessoas não tem. Agora, paguei um preço por isso, que foi passar minha adolescência fora da minha região, fora da minha casa, longe dos meus pais, da minha família, e voltar meio que quase como um estranho. Porque você fica dos 9 anos aos 16 fora... Era colégio de padre. De padre. E ficava direto, claro. integral. Quando você volta, você não é mais o mesmo, as pessoas com quem você brincava, estudava, não são mais as mesmas, certo? Mudou tudo. A cidade não é mais a mesma. Mas não importa, o que importa é o que aconteceu dali para frente. E dali para frente nos trouxe até aqui hoje. E essas vivências que você teve em Franco da Rocha, do trem, de consumir ali em Franco da Rocha, principalmente na sua adolescência, isso ajuda a ter esse olhar para mudar a região e saber realmente onde apontar? Claro que ajuda. Eu estou falando do trem, mas eu não falei para você que eu fui cobrador de ônibus. Então, também na outra parte do transporte você conhece. E você tem uma noção. Por exemplo, uma coisa que eu li... Uma coisa que me diferencia dos demais deputados e deputadas não é que me torne melhor ou pior, só me diferencia. É o fato de que eu tenho uma compreensão e uma militância no que eu reputo como região metropolitana. O que é isso? Região metropolitana é um lugar onde não tem divisa. A chuva que cai em Morato enche em Franco da Rocha. O trem que vem cheio de Morato passa por Franco da Rocha cheio. Então, eu olho isso como uma situação onde metrópole, na história da humanidade, é um negócio novo. Cidades de 8, 10 milhões de habitantes existem há 100 anos, de 100 anos para cá, e poucas. De um tempo para cá é que aumentou muito isso. Então, vou falar para você de mobilidade. Eu olho para a região metropolitana e vejo 39 municípios. Cada uma tem o seu sistema de transporte.
uma ou duas empresas que tocam um sistema de transporte dentro de um contrato que é baseado em levar as pessoas da periferia da cidade para o centro da cidade. Só que hoje em dia, ninguém mais se movimenta assim. As pessoas saem da periferia de Morato, passam pelo centro de Morato para irem para São Paulo, para São Caetano, para Osasco, para Guarulhos, porque é lá que elas vão trabalhar, é lá que elas vão consumir, é lá que elas vão ter usufruir de algum espaço de lazer ou de educação. Então não faz sentido você ter isso. Por exemplo, para quem mora no Jardim Alegria, seria melhor pegar o trem em Morato ou em Franco? Franco. Então por que o sistema de transporte, em vez de ter 39, elas têm 40, porque tem esse 39 mais a MTU, que é o transporte intermunicipal. Em vez de ter 40, por que não tem um só? Por que a leitura do transporte na região metropolitana de São Paulo não é planejada e pensada como um sistema único, onde o ônibus complementa o trem, que complementa o metrô, e essas coisas são integradas. Não tem mais a lógica de um município, senão de uma região metropolitana. Porque até mesmo essa divisão dos municípios é só... É artificial. É artificial, porque acaba interligando uma com a outra, né? Isso. Agora, como se fosse um município gigante, um município com 39 bairros. Isso. Um município grande com 39 bairros. Agora pensa, existia, até na ditadura militar, os governos do estado tinham secretarias metropolitanas que pensavam a metrópole. Tinha a empresa de planejamento voltada para a metrópole. Foi criado um fundo de financiamento metropolitano, o FUMEF, que ainda existe, mas que não tem mais dinheiro. Ou seja, de um momento para cá, nós paramos de pensar a metrópole de São Paulo. Por alguma razão, nós paramos de pensar. E pensa individualizado agora. Isso. Então, eu defendo que a gente volte a pensar de forma planificada a metrópole. E mais do que isso, defendo que a gente crie na Constituição brasileira uma autoridade metropolitana para poder lidar, porque a competência sobre transporte é municipal. O município quer que você vire, né? Isso, por isso que não tem uma integração. Se você tiver uma autoridade metropolitana, você pode integrar a questão da operação da mobilidade. Mas é só mobilidade? Não. Vamos pegar a questão ambiental. A empresa que joga poluente no rio aqui, vai poluir o rio não só aqui e nas outras cidades adiante. Vamos pegar o Rio Juqueri. Então, a legislação ambiental também precisa ser integrada numa visão metropolitana. E outros aspectos também. Questão mesmo da moradia, por que de repente vamos pegar o nosso caso aqui, Morato. De repente, em 20 anos, você loteou a cidade inteira. E loteou com lotes de 10 metros de frente e 25 de fundo, picado em 2 virava 10, 5 de frente e 25 de fundo. A gente falou isso aqui esses tempos. Não importa o nível de... Como é que fala? Quando você pica uma encosta toda, não importa... a elevação ali, até isso, mesmo a inclinação. Não tem captação de água, portanto a água desce rasgando, vai derrubando tudo, vai quebrando tudo. Então, e você que vai morar lá que se dane. Certo? Isso foi feito há 20 anos. Há 20, não, de 30 anos para cá foi feito assim. Resultado, Morato. Morato tem pouca área de preservação ambiental. Morato tem pouca área para produção. Tudo foi picado, foi loteado. E aí você pega as casas tudo uma em cima da outra praticamente, né? E vai ter que trabalhar onde? Em Franco, em Guarulhos, em Osasco e assim por diante. Pô, por que a população é obrigada a morar mal, a se deslocar tanto para ganhar o seu pão e eu não ter direito a nenhuma área de lazer? Acredito eu, não tenho esse dado corretamente, mas Morato é um dos poucos municípios que se pode ter lote de 5 metros de frente. Não é que pode. O lote foi planejado, foi vendido como 10, mas a legislação permitia que você dividisse em 2. E aí você podia fazer a escritura, né? Franco também é assim. Franco também. A diferença é que Franco da Rocha tem um centro mais consolidado há mais tempo. Agora, mesmo Franco da Rocha, que tem um centro consolidado há mais tempo, esse centro é numa área de várzea, que com a ocupação das encostas e a erosão e o assoreamento dos rios passou a ter enchente. Então tudo virou um processo que só trouxe prejuízo para as pessoas. Quem ganhou? Ganhou o dono da área bruta que loteou e vendeu os lotes e sumiu. E foi embora, né?
A gente estava falando também em relação a... O senhor falou da parte dos municípios, da região metropolitana, e a gente estava conversando aqui justamente sobre isso, que existe uma lei, uma Constituição, onde coloca todo mundo e todos os municípios, todas as coisas, no mesmo saco. E não é. E aí acho que entra bem nisso que a região metropolitana é tudo muito integrado. Só que é diferente se eu pegar, por exemplo, Borá, lá perto de Herculândia, para aquele lado, que é o município que não tem nada em volta. Então não é a mesma regra que se aplica aqui que se aplica lá, né? E aí o pessoal acaba jogando no mesmo balaio e acaba não funcionando, né? Então, eu acho que assim, a vida vai mudando, a sociedade vai mudando, o país vai mudando, e você precisa ir adaptando a legislação para permitir que ela acompanhe a vida. Então, no nosso caso, eu defendo que haja uma mudança na nossa Constituição Federal, prevendo uma autoridade metropolitana para lidar com situações que fogem à alçada do município. Mobilidade é uma delas, meio ambiente é outra. O planejamento de ocupação do solo é outra. É uma caminhada que nós temos que levar adiante. E até os polos industriais também, né? Que acabou citando aqui de Franco da Rocha, é uma intervenção que vai ter em Franco da Rocha, mas vai beneficiar Morato, vai a parte comercial também aqui, de Caieiras, de tudo. Você quer ver uma coisa? Caieiras tem uma área de preservação de mananciais grande. Mariporã também. Franco tem um pedacinho bem pequeno. É exatamente naquele pedacinho bem pequeno que nos anos 70 se criou um parque industrial. Não é um contrassenso, uma loucura? Era para ser preservado e a gente... Felizmente, para a nossa região e para Franco da Rocha, tem o Hospital do Juqueri e a Fazenda São Roque, que eram públicas, porque se não tivesse já estava tudo picado também. Aí sim nós vamos ver um inferno. É que hoje se briga muito para preservar aquele pedaço do Parque do Juqueri, tudo. Teve aquele incêndio há 3, 4 anos atrás também que todo ano tem incêndio ali. E, lamentavelmente, a direção do parque não tem estrutura nem recursos para lidar com isso. Eles fazem milagre lá. Isso é uma realidade que precisa mudar também. O problema é você fazer dialogar as áreas de preservação com um critério de desenvolvimento sustentado. São Paulo precisa se reindustrializar, mas não necessariamente a indústria que São Paulo precisa voltar a ter é a indústria do século XIX. Tem que se modernizar, né? Isso, ela tem que dialogar com outros valores. Os ativos importantes do estado de São Paulo não são os mesmos que eram antes, entendeu? Hoje o nosso principal ativo não é mão de obra barata, pelo contrário, o nosso principal ativo é mão de obra qualificada. Nosso principal ativo é um grande mercado de consumo importante, que é a capital. Então é diferente do que era antes. E às vezes quer ter não essa evolução, mas quer resgatar alguma coisa nos mesmos moldes de lá de trás, né? Voltar para trás, e nada volta para trás. Não tem jeito. Só jogador cabeça de bagre que toca para trás. Deixa eu falar dos nossos parceiros e a gente já continua. Tá bom? Pode beber uma água, fica à vontade. Galera, vou falar bem rapidinho dos nossos parceiros, tá? Quero mandar um abraço pro pessoal da Hiperlink Internet Banda Larga. Se você precisar de uma internet de qualidade para sua casa, para o seu negócio, QR Code está aqui na tela com diferentes pacotes, diferentes velocidades. Aí eu tenho certeza que vai rodar lisinho na sua casa. E sigam também nas redes sociais aqui, ó, hiperlink.internet. Quero falar também da Green Embalagens Descartáveis, Morato, Franco, Caieiras, Mariporã, Campo Limpo, Perus. É só fazer o pedido através do QR Code que está aqui na tela, que eles entregam aí na sua casa, tá? Tudo que você precisa de embalagens e descartáveis, você encontra na Green Embalagens Descartáveis. Siga aqui nas redes sociais, também green.embalagem. E se você quiser ir direto lá na Green, é só ir na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro. Mandar um abraço pro Dr. Tadeu Carneiro, que também fica na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 44, sala 4. QR Code está na tela para você agendar a sua consulta. Tudo que você precisa ali, extração, obturação, clareamento, faceta, porcelana, prótese também, você encontra lá no Dr. Tadeu Carneiro, que fica em frente à Câmara Municipal. Também o Instagram está aqui, ó, Dr. Tadeu Carneiro. E para fechar esse primeiro bloco, o pessoal da Adega Central Morato, fica ali na rua Cerqueira Gama, número 89, no centro. QR Code na tela para você fazer o seu pedido de quinta a domingo, entregando a sua casa até as 3 horas da manhã.
Sua festa não vai ficar mais xoxa. Pode ter certeza que as meninas vão estar entregando aí, ó, com muita alegria e diversidade para você e com preço justo no que você vai estar consumindo, tá? Segue aqui no Instagram também, ó. Adega Central _Morato. Show? Rapidinho já pra gente continuar, né? Como é que tá o teu programa? Eu tô falando demais? Tá, não, é assim que a gente gosta. Na verdade, o episódio é seu. Eu tô aqui só pra mediar. Então, o que achar importante, o que quiser falar, pode ficar à vontade. Não, segura a onda, senão eu vou falando. Falo pra caramba, você já viu. Aí que é bom que a gente aprende mais. Eu falo, aquele convidado que vem, que fala bastante, é o que a gente gosta. Porque tem convidado que a gente tem que ficar apertando e não sai, né? Você falou 1h15, eu tô olhando aí, já faz mais de meia hora que eu tô falando aqui. E você só me fez 2 perguntas. Aí, porque são perguntas que rendem. É pergunta que vai rendendo. Como o senhor vê a política nacional hoje? Puta, cara, que aspecto você imagina que eu Assim, devo falar? a política nacional de interação diretamente com a população, de abertura para as novas tecnologias, para esse novo olhar, que a gente até falou dessa renovação da Constituição. Nessa política, acredita que pode ter esse novo olhar? Bom, veja só. Primeiro, vamos deixar claro para quem está ligando agora aqui o nosso podcast, eu sou do Partido dos Trabalhadores. E eu não entrei no Partido dos Trabalhadores ontem para me eleger deputado. Eu estou no Partido dos Trabalhadores desde o início. 40 anos de PT. Eu fiz a minha trajetória toda, tanto na iniciativa privada quanto na atividade pública, dessa perspectiva. Entendendo o mundo e a inserção do Brasil no mundo desse jeito. Qual jeito? De entender que o Brasil é um país dos mais desiguais do mundo, um país onde 5 pessoas têm de patrimônio e renda juntas a mesma coisa que outras 100 milhões de pessoas têm. Isso é uma desigualdade brutal. Entendendo que os 300 anos de escravidão pelas quais o Brasil passou nos deixou raízes muito profundas. Vou dizer a você, cara, que eu tive agora, há uns 15 dias, eu tive na África. Minha primeira vez na África. E eu não fui no Marrocos, que também é África. Eu não fui no centro turístico. Eu fui em 2 lugares. Etiópia, que fica a leste da África, e fui em Ruanda, que fica no centro-sul. Quando eu fui para lá, eu falando com meu neto de 7 anos, ele falou, onde você vai? Vou. Eu falei, vou na África. Ele falou, então você vai conhecer os escravos. Olha a leitura, né, que a gente tem de África. Quando você chega lá, você percebe que a sua cabeça é uma cabeça virada para o nosso passado. Que a gente aqui, por conta dessa herança escravista, tem uma tendência a desqualificar o trabalho. Em especial o trabalho mais braçal. Que a gente, isso não é porque a sua cabeça é racista, não é por isso. É porque você foi formado dentro dessa cultura. E isso vai ficando quase que enraizado ali, né? Então você tem uma leitura, por exemplo, lá em Ruanda, o cara pega as suas malas lá e leva lá no hotel, leva lá em cima. Aí você pega e vai dar um dinheiro pro cara, o cara fala assim, por quê? Não, porque ele falou, não, tô fazendo o meu trabalho. Você não precisa me agradecer nem me compensar por isso. É o meu trabalho, eu tenho orgulho do que eu faço. O cara meio que se sentiu ofendido. Ofendido pelo... Aí você fala, pô, a minha cabeça está errada, eu estou me situando nesse mundo de um jeito diferente do que os outros se situam. Aí você percebe que a nossa visão de África é uma visão europeia, americana, não é a visão do que é aquilo lá hoje. Que realmente é, né? Esse país, por exemplo, para mim, cara, eu cheguei lá, você vê a capital, chama Kigali. É uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Uma cidade, assim, maior que Jundiaí, quase o tamanho de Campinas, digamos. Uma cidade, cara, bonita, limpa, organizada, criminalidade zero, corrupção zero.
uma cidade onde quem manda é a mulherada e Então, as por isso que é pessoas assim. mais jovens. Por isso que tá assim. Talvez seja. É claro que é um país que passou por um genocídio há 30 anos. Posso falar disso? Pode, Bom, sem problema. lá foi um país colonizado pelos belgas e pelos franceses. Eles meio que criaram uma divisão entre as pessoas, que não é uma divisão étnica. Não tem um tipo de uma etnia e outra etnia, não. Eles pegaram uma parte do povo negro e botaram essas pessoas para trabalhar em atividades de mediação. Uma parte das pessoas eram os chefes da repartição pública, o comerciante, digamos assim, quem fazia a capatazia dos brancos. E a outra parte grande era de quem fazia o grosso do serviço. E eles, ao longo do tempo, foram criando uma cultura de que aqueles que eram a capatazia dele eram melhor que o outro. Então começou a ter esse conflito entre eles. Tanto não era étnico que o sujeito podia nascer Hutu e virar Tutsi, que eram as duas. As duas diferenças ali. E eles começaram a criar uma cultura, medir a cabeça do sujeito e falar assim, ó, tá vendo? A sua cabeça é mais assim do que a daquele lá. Você é mais inteligente que ele, por isso você é melhor que ele. Por isso que você é o chefe e ele é o empregado. Bom, eles criaram essa situação. Isso foi criando uma cultura de ódio entre eles e, num certo momento, o governo que estava lá e alguns empresários, financiados pelos europeus, fizeram uma grande importação de facões, facão. Armaram a população, criaram milícias e, num certo dia, por um comando no rádio, as pessoas saíram matando as outras. Vamos tomar a cidade. 7 milhões de habitantes no país, 1 milhão foi decapitado em 3 meses. Nossa Senhora. É o vizinho cortando a cabeça do vizinho, o parente cortando a cabeça do parente e tal. As mulheres foram estupradas. Nos anos 90, no começo dos anos 90, isso significou disseminação de AIDS no país todo. Em 3 meses foi isso que aconteceu, até que acabou a matança, porque um governo foi derrubado, os guerrilheiros lá que estavam lá assumiram, e eles implantaram uma outra política. Agora imagina, eles tiveram que lidar com um clima de ódio. Pensa aqui, esse clima que criou entre na política, entre um cara que, não, né, ódio do outro. Lá, esse ódio chegou ao extremo. E muito recente também, né? 30 anos. Então, eles começaram a reconstruir o país. E eles reconstruíram a partir de onde? A partir das mulheres. Então, várias políticas públicas foram criadas para juntar as mulheres. Tem um negócio lá, é que, lógico, eu não estou aqui com ele, mas eu trouxe uma cesta, que é uma cesta de uma fibra, tipo de um sisal. O governo estimulou as mulheres a se juntarem em cooperativas para tecer aquelas cestas e o próprio governo comprava como forma de gerar renda para as mulheres. Mas qual que era a lógica para além da geração de renda? Era você botar as mulheres cujos maridos morreram junto com as mulheres cujos maridos mataram. As mulheres que foram estupradas pelos maridos juntas e passar horas tecendo juntas e criar um produto que elas iam vender para gerar renda juntas e tentando recompor as relações da população a partir de atos concretos. Mesmo tendo tudo esse conflito que teve, elas juntas estão conseguindo reconstruir, fazer e pode conviver juntas. Isso. Então hoje você tem um país onde a mulherada é maioria, 60% dos deputados e deputadas do país são de mulheres. Nossa. 60%. Eu conversei lá com o ministro da Agricultura, por exemplo, é um rapaz de 39 anos. Eu conversei com uma menina que faz a integração, a coordenação dos ministérios do governo. É uma menina de 30 anos. Então tem um empoderamento de uma juventude, tem um empoderamento de mulheres, que é uma coisa impressionante. E isso se reflete na construção do país. O meu campo político, nós já falamos aqui, é o campo de esquerda.
o meu campo de esquerda, aqui no Brasil pouca gente conhece Ruanda, mas na Europa, em especial, tem muita crítica, porque falou, aquele governo é um governo de direita, é uma ditadura, o cara está no poder faz 30 anos. É verdade? Não sei se é. Agora, eu não... Lembra que eu falei para você de julgar? Uhum. Eu não posso fazer esse tipo de julgamento, eu acho. Porque olha a situação que os caras passaram. Você imagina que de 7, um foi morto? Como é que seria aqui no Brasil isso, com 200 milhões de pessoas? Significaria que hoje, dos 200 milhões, em 3 meses, o quê? 40 milhões de pessoas ia ser morta? Você já imaginou o que significa isso? Pega Morato, tem 200 mil, de repente 40 mil foi morto. Fica só uma merreca. E não é que morreu de uma pandemia, morreu... Não. Tudo jogado pelo meio das ruas. Então eu não me sinto capaz de julgar isso. Eu só quero tirar como lição o seguinte, ó, é possível fazer as coisas de outra maneira, de uma maneira mais solidária. É possível construir uma sociedade mais solidária e mais igualitária, onde não tenha tanta diferença, como tem na nossa sociedade. Como é que eu vejo o Brasil? Vejo isso, um país de renda muito concentrada, um país que tem um capital imenso, porque quando você olha para o Brasil, olha só, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Igual ou maior que o Brasil do ponto de vista de área, você tem a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos e a China. E o Brasil. O Canadá não vale porque é gelado. Então a parte dele já não é produtiva, né? A Rússia, gelada. Agora, os Estados Unidos e a China tem muita montanha, os Estados Unidos também, mas tem uma diferença maior. O posicionamento deles no globo terrestre é horizontal, assim, é latitudinal. O Brasil é longitudinal. O que isso significa? Isso significa que o Brasil tem verão o ano inteiro. Quando é inverno no Rio Grande do Sul, é verão na Amazônia. Entendeu? Tem assim não tem os extremos, né? Em todo o território. Todos os países, esses aí, têm uma safra só na agricultura. O Brasil não. O Brasil produz o ano inteiro. O Brasil tem uma biodiversidade que eles não têm. O Brasil tem recursos hídricos que eles não têm. O Brasil tem recursos naturais que tornam ele diferente dos demais. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é saber utilizar esses recursos. Então, assim, ó, até 50 anos atrás, cortar árvore e botar boi era uma maneira de desenvolver. Hoje não é mais. Hoje nós temos que pensar que você tem que arrumar um jeito de criar bois, até quando criar bois seja um ativo, em áreas menores. E tem que preservar de biodiversidade, por quê? Porque na biodiversidade você vai encontrar soluções para problemas que vão acontecendo. Então é uma maneira nova de desenvolver. Agora, olha o que cria na sociedade brasileira, uma divisão. Tem os caras que acham que tem que cortar árvore para pôr boi, não tem? E tem os que acham que não. E tem uns caras que só sofrem quando corta a árvore para pôr o boi, mas ele pensa com a cabeça do dono do boi, não com a cabeça do... Não vou entrar naquele debate de pobre e de direita, não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que as pessoas jogam contra o próprio patrimônio. E eu acho que tem que ter essa visão mais ampliada de um todo, para que todo mundo, não vou falar que está no mesmo barco, mas todo mundo no mesmo mar. Então, quanto mais revolta a gente deixar esse mar, é pior para todo mundo, né? Então, eu acho que nós precisamos. Todo mundo precisa ter casa para morar. Todo mundo precisa ter acesso à educação. Todo mundo precisa ter acesso à saúde. Todo mundo precisa ter acesso à cultura, a poder dialogar, trocar impressões, trocar experiências, trocar cultura. Não é possível um país dominado pelo crime. Agora, é dominado pelo crime por quê? Porque o crime chega aonde o Estado não chega. Não chega. O crime supre necessidades de pessoas que o Estado não supre. E nem está preocupado em suprir. Aí acontece coisas como o que aconteceu no Rio de Janeiro anteontem. Entendeu? Vai lá e mata. É isso. Também não vai resolver, né? Não vai, nós estamos careca de saber que não vai. Faz mais de 500 anos que nós estamos matando as pessoas. Matando os pobres.
não é isso? Os que incomodam, não estão preocupados com a condição de vida deles. Eu vi uma pesquisa aí, por exemplo, dizendo que nesses dois complexos aí onde as pessoas foram mortas aí, aquela juventude lá ganha, mesmo do crime, R$ 400 por semana, máximo. Porra, pelo amor de Deus, R$ 400 por semana. E do crime. Se ganha isso do crime, é porque o Estado não proporciona nada. E tem gente que tem a capacidade de falar, não, esse negócio de Bolsa Família é dar comida para vagabundo. Não, tenha santa paciência. Quem é que se contenta em ganhar 600 pau por mês, cara? Vai mudar a vida de... Não muda a vida, né? Agora, na condição que a pessoa tá, morando numa biboca, sem condição, sem acesso à saúde, sem acesso a nada... Os 600 ajuda muito. 600 pau é... Ajuda... Salva a vida, né? Bom, essa é a compreensão que eu tenho do nosso país. E até falando um pouquinho em relação às mulheres lá, como elas se reúnem, se juntam, aqui no nosso programa, o maior público é mulher. O maior público é feminino. Tanto que os que assistem, quanto os que vêm aqui. O maior público é feminino. Então, aí você vê, você está no país que tem um dos maiores índices de feminicídio do mundo. Todo dia você vê aí que o cara matou a mulher, que o outro matou a mulher, que a mulher morreu, que foi assassinado, que isso não é verdade? Com certeza. Agora, e o que a gente faz, cara? O que a gente faz para mudar essa realidade, entendeu? É difícil, né? Nossa. Mais uma pergunta. Quando na conversa de vocês falou, acho que tem a possibilidade de se candidatar a deputado e a gente ganhar essa eleição. Qual era a sua menina dos olhos para nossa região? Fala, você deputado, porque para nossa região isso vai ser importante, a gente vai brigar por isso. Claro, tem muitas questões para se resolver, mas fala, isso aqui é muito importante. Olha, para resumir isso, eu diria que colocar Franco da Rocha, Francisco Morato, em especial, Caieiras e Mariporã também, mas mais Franco da Rocha e Francisco Morato, que são as mais necessitadas, no orçamento do Estado, era a coisa mais importante. Porque Franco da Rocha e Francisco Morato são as duas, hoje mudou um pouco, mas ainda são as duas cidades mais pobres das 39 que nós falamos aqui, da Grande São Paulo. E mais um detalhe, 1/3 da área do município de Franco da Rocha é de propriedade do governo do estado. O Parque Estadual, certo? O remanescente da área do Juqueri, a Fazenda São Roque. Ainda é do estado. E o que o estado fez? O estado meteu lá a Fundação Casa, Manicômio, Penitenciária. O estado nos deve. O Estado nos deve o desenvolvimento sustentável dessa região. Por outro lado, nós temos uma coisa que ninguém mais tem aqui, essas áreas públicas vazias. Então, o antigo hospital do Juqueri, lá, aquele patrimônio arquitetônico, que é interessante. Ele não só é um patrimônio histórico e arquitetônico do século XIX, porque ele foi construído no final do século XIX, porque ele foi construído pelo escritório do Ramos de Azevedo, que era o Niemeyer da época, que tem conjuntos arquitetônicos construídos no mundo inteiro, preservados, mas que o maior conjunto que ele construiu é esse aqui. Mas também porque ali no Hospital de Juqueri, pouca gente sabe, foi concebido o SUS, o Sistema Único de Saúde. Começou ali. A concepção, a ideia de que era necessário ter um sistema integrado e universal de saúde no país. Porque o Dr. Marcos Ferraz, que era o dirigente do Juqueri, embora nós estivéssemos no período de ditadura, foi capaz de olhar para vários médicos mais progressistas, alguns comunistas, como o Davi Capistrano, permitir que ali eles discutissem e desenvolvessem essa ideia. Porque o Juqueri foi o maior hospital psiquiátrico da América Latina, por N razões, aquela região pode ser restaurada e ser transformada num centro que produza cultura, que produza ciência, que empregue gente, que dê uma outra vocação para a região.
Agora, quem que vai fazer isso? Franco da Rocha? Prefeitura que arrecada um recurso insuficiente para cuidar das suas próprias necessidades? Francisco Morato? Não. Quem tem que fazer isso é o governo do Estado. A nossa briga hoje é para que o governo faça a sessão e está na mesa do governador. Faz 10 dias, 15 dias, 20 dias que está na mesa do governador um decreto esperando ele assinar, cedendo essa área para o Instituto Federal. Se ele fizer isso, e eu acredito que vai fazer, o Instituto Federal, o governo federal do presidente Lula vai colocar um dinheiro para recuperar parte desse patrimônio artístico. Arquitetônico ali, né? Nós, mandato do Kiko, meu mandato, se houver, né? Porque tem eleição ano que vem. Ano que vem. Se a gente estiver no mandato ainda, vamos completar isso com emendas parlamentares. Para que em 5, 6 anos a gente tenha aquilo restaurado. Nós temos um centro de formação da nossa juventude, tanto de ensino médio profissionalizante, quanto de ensino universitário. E aí, ó, formação de saúde, por exemplo. Hoje você tem muito mais médicos do que tinha antes do presidente Lula, porque ele criou muitos cursos de medicina no país. Mas falta terapeuta ocupacional, falta fisioterapeuta, falta mão de obra auxiliar. Franco da Rocha pode ser esse centro. O próprio serviço de restauração do patrimônio que tem lá pode criar cursos de restauradores, que também tem demanda. Enfim, nós podemos ser um centro diferenciado, que ofereça de verdade alternativa não só para as pessoas que moram aqui, mas para a região de futuro. E que possa inserir numa lógica do século XXI. Então, eu acho que isso precisa ser feito pelo governo do Estado. Nesse momento não é nem pôr dinheiro, você entendeu? Nesse momento é permitir que alguém ponha dinheiro, pô. Só liberar, falar, pode fazer. E aí seria muito legal que os nossos... Eu todo dia chego lá e... Puta, depois eu te mostro aí fora do ar. Todo dia eu mando, escuta, onde está o processo? Está em tal lugar? Pô, fala lá, dá para soltar? Saiu, foi no outro dia, olha, vai chegar um processo assim, dá para você soltar? Por quê? Porque eu sei que o cara tem 1 milhão de processos lá. Ele tem que ser priorizado. Eu tenho que encher o saco dele para ele poder tocar. Essa é uma das minhas funções. Agora está na mão do governador, aí não tem mais, eu não tenho como encher o saco. Agora é ele. Porque até se eu encher o saco demais, ele falar, tá enchendo o saco demais, espera aí. Não, e outra coisa, eu sou oposição. Por que ele vai ficar botando azeitona na empada de quem é oposição? Agora é tarefa de quem está no governo, quem tem melhores relações. Embora eu continue enchendo. Hoje mesmo eu mandei lá, falei, não, tá, vai sair e tal. Então, essa vontade de mudar Franco da Rocha, Francisco Morato, tirar dessa situação dos últimos municípios ali, desses 39, vem acontecendo. Vem, eu acho que tem acontecido. Se você olhar, é claro que todo mundo... O horizonte de vida da gente você mede em décadas. O horizonte de vida de uma região você mede em séculos. Então é natural que a ansiedade seja maior. Oh, esses caras não estão fazendo nada. Olha o que era Franco da Rocha há 20 anos, olha o que é hoje. Olha o que era Morato, olha, entendeu? As coisas vão acontecendo e elas vão acontecer com mais velocidade à medida que a gente assume um protagonismo maior nessas histórias. Você quer ver? Olha lá, já é 58, hein? Falta só... Pode ficar tranquilo. O governo licitou a implantação do trem intercidades, não é isso? Você sabe, né? Uhum. Tem uma empresa, chama TIC Trens, ela vai operar a linha 7 do CPTM e vai construir o trem intercidades, que são 2 trens, na verdade, um trem de alta velocidade que vai até Campinas e um trem parador que não para aqui nas nossas cidades, mas para de Jundiaí para lá em várias cidades. Ao mesmo tempo, o governo federal já licitou uma concessão para a implantação de uma linha segregada de cargas aqui. Por que isso? Porque você mora aqui, vocês moram aqui, você mora aqui. Você sabe que aqui na nossa linha de trem de carga passa algumas vezes durante o dia e só passa à noite. Porque não pode concorrer com o trem de passageiro que tem cada dia mais aumentado a demanda. O volume é maior, né? Então o governo decidiu construir uma terceira linha. Tá? Só para carga. Aí pode passar o dia inteiro. À vontade. Bom, você conhece a Estrada de Ferro como eu. Nós aqui que moramos aqui, que já pegamos trem, conhecemos. Outros não conhecem. Então você olha e fala, peraí. Em alguns trechos já tem 3 linhas. Em alguns trechos tem só 2.
Mesmo assim, vai construir uma outra, porque precisa ter uma só para carga. Tá. Quem que vai fazer em Botujuru? Você conhece lá o túnel? Uhum. Porque tem trecho que não cabe trailer. Ali só passa uma linha. Uma linha. Quem que vai fazer com o E túnel? passa daquele jeito ainda ali do trailer. Vai ter que ter 3. Quem que vai fazer? Vai passar do lado? Vai passar por cima? Vai passar por baixo? Quem que vai fazer? Bom, aí tem um complicador, porque tem o trem de alta velocidade para passar, que não é nenhuma dessas 3 linhas, é uma É uma quarta. quarta. E é uma linha onde o trem vai passar, não é a 50, 60 quilômetros, 40 quilômetros que ele passa os nossos aqui. Vai passar a 100. Onde vai ter essa linha? Então tem que até mesmo ser uma linha mais reta. Então. Não pode ter tão ociosa como que é, né? Aí, quem ganhou essa concessão é uma empresa brasileira associada a uma empresa chinesa. Aí você começa a olhar e fala, peraí. Aí eu estive lá em Beijing há 20 dias. Como é que vai ser isso? Falou, o que nós estamos estudando é uma linha aérea. Aí você olha e fala assim, bom, se é uma linha aérea, vai ter que passar por cima do túnel de Botujuru, por cima dos viadutos de Morato, por cima do viaduto... Não é monotrilho, mas é quase. É lógica da linha aérea. Não é monotrilho porque é 100 km por hora, né? Vai ser um... Nossa, mas... Então, Que altura que vai ser esse negócio? não, então, vai passar, vai ter que... Para você fazer isso, para passar por cima dos viadutos, do túnel, a inclinação não pode ser assim. Vai ter que Tem que ser... ser assim. Então vai começar lá na Casa do Chapéu. Pra passar a altura aqui. Ou seja, nós vamos ter em Franco e Morato um bagulho passando assim no meio da cidade, por cima. Não é? Isso é um problema? Não necessariamente. Mas como que vai ser? Que interferência isso vai ter na nossa vida? Como que isso vai... Vai ter barulho? Vai ter... Como que vai ser? Muito bem, já está licitada. Daqui a pouco vão começar a fazer. Mas vai ser assim que vai ser feito mesmo? Vai ser aéreo? Então, a pergunta é essa. Ah, tá. Você sabe, eu sei, não, ninguém de nós Ninguém sabe. sabe. Na hora que vem já tá fazendo. Nós precisamos chamar uma audiência pública aqui para falar, ó, como que vai ser? Nós somos contra? Não, nós não somos contra. Nós só queremos saber que interferência que isso vai ter nas nossas vidas. Até mesmo porque, né, Maurício, a depender de como for construído, vai afetar bastante, por exemplo, a nossa mobilidade. Pode afetar bastante a nossa mobilidade quando tiver... Tudo pode Construindo. acontecer. Tudo. Agora, tecnologia existe para ser um negócio muito legal. Sim. Mas sendo um negócio legal ou não, alguma interferência vai ter na nossa Vai ter vida. que ter. Vai. Agora a Prefeitura de São Paulo quer meter um incinerador lá onde era o aterro sanitário de Perus. Não, vai ter filtro. Beleza, vai ter, ótimo, maravilha, mas vai ter um montão de caminhão andando para lá e para cá? Isso interfere ou não interfere na vida das pessoas? Interfere. Vai ter filtro, mas alguma coisa vai sobrar. Algum resíduo. E aí? Pra onde vai, né? Então, assim, ó, tudo precisa ser discutido com as pessoas que vão ser afetadas mais ou menos precisam saber. E até mesmo, quando você faz esse questionamento, todo mundo acha que você não, você é contra. Eu só quero entender para também, quando me questionarem, eu saber explicar. E é essa diferença, é isso que eles não conseguem entender, né? Agora, você sabia desse negócio do trem que eu tô falando para você? Disso aí, não? Você sabia, não? Se eu não fosse deputado, Também não iria saber. se eu fosse deputado e não fosse daqui, eu ia estar preocupado com as coisas lá da onde eu sou, não daqui. Não, daqui. Então, responde de novo a sua pergunta, qual que é a importância de você ter alguém da região, alguém atento ao que vai acontecer? A gente fechou o ciclo agora aqui, ó. Voltou na primeira pergunta. Tentei fazer isso. Deixa eu falar, ó, só terminar esse bloco dos nossos parceiros rapidinho, Gato, pra gente Bora, fechar bora. esse aí. Quero falar da Maju Mamma Mia. Galera, toda quarta-feira tem promoção da Maju. 2 pizzas por R$ 95,99. É só fazer o pedido através do QR Code que tá aqui na tela. Quarta e quinta também tem promoção da borda recheada Vulcão, tá? A borda é grátis, de catupiry e cheddar. Então, ó, faça o pedido através do QR Code que tá na tela. E sigam também aqui nas redes sociais, ó. Pizzaria Maju Mamma Mia. Quero mandar um abraço pra Shirley do Purpose, Centro de Beleza. Então, tudo que você precisa de cílios, sobrancelha, maquiagem, pé, manicure, pedicure, você encontra lá no Purpose. Mas também elas não cuidam somente do corpo.
cuida da mente e do espírito com o trabalho terapêutico que elas fazem com o encontro toda segunda-feira com mulheres que sofreram alguma agressão física, abuso sexual, financeiro, patrimonial, crise de ansiedade, depressão. É um projeto casulo que é sensacional, só com mulheres que têm um grupo de WhatsApp fechado, fazem encontros presenciais e pelo Zoom também. Então, QR Code na tela para você agendar sua consulta ou também agendar esse trabalho terapêutico com as meninas lá do Purpose. Pessoal do Strong também, de segunda a sábado, você pode fazer o pedido que eles entregam na sua casa ou no seu negócio. Tem os pratos tradicionais. Toda quarta e todo sábado tem uma feijoada e o carro-chefe da casa é o filé de frango, a parmegiana e o contrafilé também é a parmegiana, que é absurdo. Então, pede através do QR Code que está na tela e sigam também aqui nas redes sociais, Restaurante Strong. E para fechar, mandar um abraço pro Vinícius lá do Chivas, que tem aquela barca maravilhosa com muito cheddar, hambúrguer, bacon e batata, que é sensacional. Você de Franco da Rocha que pedir através desse QR Code, tem a taxa fixa em R$10 pela entrega, tá bom? Então, pede pelo QR Code e siga também aqui nas redes sociais Chivas Burger. Fechou? Deu, faz tempo já. Faz tempo que deu fome. Para irmos pros finalmente, o que as pessoas podem esperar do Maurici nesse final de mandato e para a próxima eleição pro ano que vem? Então, é cruel, né? Porque você vê, agora nós estamos em novembro, vai começar agora na Assembleia o debate sobre o orçamento do ano que vem, e quando terminar o debate do orçamento é recesso. Tem algumas coisas para discutir, tem 2 projetos, eu acho, em particular, que são importantes, que estão lá, que a gente precisa abrir o debate com a sociedade, porque senão, já viu, um é o plano hídrico do Estado, porque até agora o Estado não se preocupava muito com o plano hídrico, nascentes, produção de água, porque tinha essa Sabesp que era pública. Agora... Tinha recurso, tinha expertise, agora não é mais pública. Então o governo precisa se preocupar com isso e precisa fazer um bom plano hídrico. E tem a lei da assistência social para votar. Aí entra o recesso. O recesso é o mês de janeiro todo, eu acredito que em dezembro, lá para o dia 23, nós estamos entrando em recesso e não tiver nenhum problema. Aí você tem o mês de janeiro inteiro de recesso. Aí quando você volta, o que acontece em fevereiro aqui no Brasil? É carnaval, né? Carnaval. Então a vida vai acontecer em março. Em março, quando chegar em maio, você já está virado para a campanha eleitoral. Nós vamos eleger, na minha cabeça, nós vamos reeleger o presidente Lula. Nós não vamos reeleger o Tarcísio. Nós vamos eleger 2 senadores, senadoras e deputados federais e estaduais. Não está em campanha eleitoral. O grande debate no país, no Estado, vai ser as eleições. Bom, o que a sociedade pode esperar do meu mandato? Esperar o que ele já dá. Ele não vai dar menos, nem mais. Não vai dar menos porque ele tem compromisso em dar o que ele tem dado. E não vai dar mais porque todo mundo é limitado. E o prazo também. A gente faz o que é possível fazer. Eu quero esgotar o debate da sessão do Juqueri, do Conjunto Arquitetônico, para o Instituto Federal. Eu quero esgotar o debate da duplicação da Tancredo Neves. E eu quero abrir o debate do TIC e da linha 7, que as cidades precisam fazer esse debate. Mais do que isso, vou tocar as coisas pontuais que eu estou tocando, relacionadas à saúde, educação, cultura, meio ambiente e as questões metropolitanas que eu já desenhei. É o que eu espero do meu mandato. Acho que se eu conseguir cumprir isso, eu vou ter feito um bom papel. Depois, espero ter mais 4 anos. Eu já estou velhinho, mas não estou tão velhinho ainda. Acho que dá para dar conta de mais um mandato. Até lá, que novas lideranças sejam construídas aqui. Porque esse espaço precisa ser ocupado, nós não podemos regredir. Nós temos que ter de novo um deputado, ou 2 ou 3, mais. Nós precisamos estar no debate, no grande debate da sociedade, e nós estamos. Nós temos um deputado estadual, nós temos um deputado federal. O nosso deputado federal não é qualquer deputado federal. Ele é um deputado federal e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido do Brasil. O nosso deputado estadual não é qualquer deputado estadual, é o deputado estadual primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Nós temos uma representação qualificada. E nós não podemos perder esse espaço. Precisamos ter mais deputados
mais representantes. Precisamos que o nosso polo industrial aqui avance. Precisamos que o nosso patrimônio arquitetônico e cultural seja restaurado. Precisamos que as nossas relações com a capital sejam modificadas para melhor. Enfim. E precisamos que tenha mais podcasts como o de vocês por aqui. Opa! Isso aí bem. Aí, fechou. A gente agradece mais uma vez por aceitar nosso convite, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, esclarecer algumas coisas e abrir os nossos olhos também da população para outras coisas que vêm acontecendo. Como você mesmo bem colocou, se não tem o deputado e a pessoa da região para ter esse olhar e brigar com a gente, nos alertar de algumas coisas, as coisas só acontecem quando a gente vê já foi. A gente fica perdido, fica refém, né? Meninos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero vir mais vezes aqui. Eu quero contar para vocês como é que foi a minha ida para a Coreia do Norte, como é que foi a minha visita à África. Eu fiquei muito entusiasmado com o que eu vi. De novo, não estou dizendo que é melhor, que é pior, só estou dizendo que tem coisas diferentes nesse mundo. Eu quero muito compartilhar com vocês. Então a gente já deixa marcado aí o próximo quadro. A gente não vai vir no quadro da política da quebrada, vai ser em outro quadro que a gente pode conversar mais à vontade, mais tranquilo. Tamo junto. Maurício, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite, por ter esse papo. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam no episódio 351 do Quebrada. Todos os nossos episódios estão no Deezer e no Spotify também. Acompanha, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Fui, galera. Fui. Isso aí. Bora!